Senhor Jesus, nós consagramos a Ti agora essa transmissão. Pai, toma o controle, toca, Senhor, nos lábios do Teu filho, pastor Arles. Senhor, que ele traga, Senhor, a palavra que o Senhor já ministrou no coração dele, com autoridade, com temor. Estamos aqui, Senhor, para receber e que essa palavra encontre, Pai, terra fértil em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mais uma vez aqui a gente quer saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, capítulo 9 do livro de Josué, nós vamos estar meditando, no que nos diz a palavra de Deus. É bem interessante porque esse tema nos traz algo sobre... voltando já assim, já entrando no assunto, falando sobre as decisões tomadas sem consultar a Deus, antes de consultar a Deus. Eu gostaria já de estar lendo um pouco do livro de Josué, no capítulo 9, o versículo 1 a seguir. A palavra de Deus nos diz assim: e souberam disso todos os reis que viviam e a oeste do Jordão, mas montanhas de Jefeleá, em todo o litoral do mar grande até o Líbano, e eram os reis haititas, dos amoreus, dos cananeus e dos fariseus e dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué, contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gideon souberam que o que Josué tinha feito em Jericó, em Ai, recorreram a um ardil, enviaram uma delegação com jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro, velhas e rachadas e remendadas. Os homens calçaram sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas, e todos os pães e suprimentos deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué ao acampamento de Gilgal e disseram a ele que aos homens de Israel que vinham de uma terra distante, queremos fazer um acordo convosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como podemos fazer acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês e de onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor e o seu Deus, pois ouvimos falar dele e o que fez no Egito, e de tudo o que fez aos reis dos amoreus ao leste do Jordão, Sião, rei de Hebron, e Ouge, rei de Bassã, que reinava em Astarote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisão para a viagem e vão encontrar-se com eles, e digam-lhes que somos seus servos e façam um acordo conosco. Li aqui até o versículo de número 11. Tem um pouco mais ainda que eu gostaria de estar lendo, mas antes eu quero já entrar aqui dentro da palavra, porque Josué recebeu uma ordem da parte de Deus ao assumir, ao tomar posse das terras, que haveria necessidade de acabar com todos que estavam naquela terra.
não era para fazer aliança, não era para fazer acordo com ninguém, com nenhum povo daquele lugar. Porém, quando esses que foram até Josué chegaram ali, eles chegaram de uma forma em que aparentemente vinham de longe, com aparência de ser viajante de uma terra distante. E nesse momento, o propósito era enganar os homens de Deus. E assim o fizeram. Muitas das vezes, nós vamos olhar, vamos observar com os nossos próprios olhos, vamos enxergar aquilo que está diante de nós, e quando isto acontece, se nós não consultarmos a Deus, sim, vamos nos enganar, vamos ser enganados, porque às vezes vemos só com os nossos olhos materiais. Foi exatamente isso que aconteceu. A experiência de Josué na guerra, a experiência como líder, às vezes dá um conforto para que possa julgar de uma maneira muito simples, né? Chegar, olhar, falar, não, isso aqui eu estou vendo, é fácil decifrar, é fácil enxergar que são realmente pessoa, um povo vindo de longe, mas enganoso é o coração do homem, enganoso é aquilo que nós olhamos e pensamos estar vendo antes de consultar a Deus. No versículo 12 diz assim: este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em nossa casa, no dia em que saímos para a viagem para cá. Mas veja como está seco e esmigalhado. Versículo 13 diz: estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram ao Senhor. No versículo 14 me chama muito a atenção, e a base daquilo que eu quero trazer hoje, porque a palavra diz aqui no versículo 14 que os israelitas, eles examinaram, eles examinaram com o seu próprio conhecimento, com a sua própria sabedoria, e eles observaram que realmente aqueles pães eram velhos, que as suas roupas eram gastas, que as suas sandálias estavam gastas. Eles aparentemente vinham de uma terra longínqua, de uma terra longa, e o final do versículo diz: e não consultaram ao Senhor. A experiência, às vezes, vai nos fazer ver coisas que acreditamos ser o correto. Às vezes nós vamos ver e pensar, não, mas aqui está a prova daquilo que precisamos saber. Mas precisamos ainda assim consultar a Deus. Então Josué fez um acordo de paz com eles, o versículo 15, com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade o ratificaram juntamente com Josué. Josué errou, e junto com ele todos os líderes do povo naquela época, porque eles fizeram um acordo que não podia ser feito, que Deus tinha ordenado que não fizesse acordo com nenhum povo daquela região. Mas apresentou-se a eles como alguém vindo de longe. Por isso, no versículo 17, por isso partiram de viagem de 3 dias, depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gideon, Querifa
e Beorote, e Kiriate, e Jearim, mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: fizemos-lhes o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, e por isso não podemos tocar neles. Depois de dado a palavra, depois de fazer o compromisso, né, o homem de Deus, o servo de Deus, ele não deve nunca voltar atrás. Mesmo que haja perda, mesmo que haja prejuízos, mesmo que seja ao contrário daquilo que era o seu propósito, mas ele fez o trato. Ele jurou em nome do Senhor, Deus de Israel. E após esse compromisso, eles não poderiam voltar atrás. Eles tinham que cumprir a sua palavra. O versículo 20 diz assim: todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver para que não caia sobre nós a ira divina por quebrarmos o juramento que fizemos. E acrescentaram a eles: e ficaram vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gedeonitas e disse: por que vocês nos enganaram e disseram que vinham de muito longe? Nós, quando na verdade viviam perto. Agora vocês estão debaixo da maldição, nunca deixarão de ser escravos, rachadores de lenhas e carregadores de água para a casa de Deus. Eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a seu servo Moisés que lhes desse toda esta terra, que destruísse todos os habitantes da presença de vocês. Tiveram medo o que poderiam acontecer conosco por causa de vocês. Por isto agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Façam conosco o que parecer bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que o matasse. Mas naquele dia fez os gedeonitas lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade e para o altar do Senhor no local em que o Senhor escolhesse, e o que lhes são até hoje. Nós vemos que, acabei lendo o capítulo inteiro, nós vemos que ali tinha algo que eles precisavam ter tomado cuidado. Chegou alguém, chegou diante, estava ali na presença deles, o que eles precisavam fazer antes da decisão, antes de fazer o juramento, antes de lhe fazer esta promessa. Eles precisavam consultar a Deus. Os gedeonitas usaram de uma estratégia, do capítulo 3 ao 15, eles usaram de uma estratégia. Os moradores de Gideão tiveram medo de Israel, porque sabia que tudo que Deus já tinha feito através de Josué, através do povo de Israel, da promessa que Deus tinha cumprido, os reis que eles tinham derrotados, os reis que eles tinham já destruídos, porque Deus assim os tinha entregado nas suas mãos. Eles
se disfarçaram, calçaram sandálias velhas, vestiram roupas velhas, levaram pão velhos, para parecer que vinham de longe. E conseguiram realmente enganar a Josué e a todos os outros líderes. Por que isto aconteceu? E se nós puxarmos para nós hoje, a nossa experiência às vezes vai nos mostrar tantas coisas. Nós vamos ver algo e vamos pensar assim: poxa, mas eu estou vendo, está diante dos meus olhos. Eu estou vendo que alguém é isso ou é aquilo. E eu vou julgar com o meu olhar, com a minha experiência, com aquilo que eu imagino saber, quando, na verdade, antes de tomar decisões, nós precisamos consultar a Deus. Josué e os líderes de Israel precisavam, antes de qualquer coisa, consultar ao Senhor, para que pudesse ter resposta da parte de Deus. Ao ver a verdade descoberta, ao descobrir, 3 dias depois, descobrindo o que tinha acontecido, que eles eram impostores, que eles estavam enganando, eles não podem voltar atrás. Eles se mantiveram a palavra que foi dada. O povo de Israel se revoltou contra os seus líderes. Poxa, nós estamos fazendo, nós estamos cumprindo a vontade de Deus, e vocês que precisam tomar a decisão, estão tomando a decisão errada, tomaram a decisão antes de consultar a Deus. Como têm sido as nossas decisões? Como nós temos nos direcionado? Como nós temos agido no momento em que vamos tomar decisões? Os líderes decidiram manter a palavra dada. E isso é algo que precisa ficar para nós, que depois que firmarmos a nossa palavra, principalmente como líderes, como homens e mulheres de Deus, como aqueles que estamos na frente, não volte atrás naquilo que você tratou. Ah, mas eu vou tomar um prejuízo. Tome o seu prejuízo, mas não volte atrás. Não diga que não falou aquilo que falou, não diga que se arrependeu do trato que fez, porque depois que foi feito o trato, viu que algum prejuízo viria. Nós precisamos manter firme a nossa palavra, reconhecer que errei, não era isto que eu devia ter feito, mas a decisão foi tomada. Os gedeonitas foram destinados para serviços, para ser escravos, para trabalhar, e foram relacionados para se tornar escravos naquilo que fazia. Mas a vida deles deveria ser poupada, porque a promessa ou o trato foi feito. Não era esta a vontade de Deus. Foi esta a vontade do homem quando tomou a decisão. E quantas das vezes tomamos decisões, resolvemos algo, e quando dá errado, nós falamos assim: poxa, mas Deus não me livrou. Consultou a Deus antes? Perguntou para Deus se era esta a vontade dele? Ou parecia muito bom aos nossos olhos? Ou parecia agradável a nós resolver daquela forma? Nem tudo que parece verdadeiro realmente é. Muitas das vezes algo vai parecer bom, mas vai trazer prejuízo. Os gedeonitas apresentaram com uma aparência de convivência, parecendo alguém de longe. Precisamos ter discernimento antes de darmos a nossa palavra. Devemos tomar decisões
importantes, não devemos nunca tomar decisões importantes sem consultar a Deus. Josué tinha experiência, tinha liderança, tinha conhecimento, mas naquele momento faltou buscar a direção de Deus. Você pode pensar, não, mas eu já tenho experiência, eu já tenho conhecimento, eu já sou um líder, eu já tenho uma posição, eu faço o que eu bem entender. Será que é esta a vontade de Deus? Será que não é necessário consultarmos ao Senhor? Será que não é necessário buscar direção de Deus para saber se aquilo que parece é realmente aquilo que parece? A palavra deve ser honrada. Às vezes, nem todos honram com a sua palavra, mas a palavra sempre tem que ser honrada, mesmo tendo sido enganado. Os israelitas mantiveram o compromisso assumido. Eu e você, no nosso dia a dia, como temos sido? As nossas decisões têm sido mantidas? Eu resolvi, eu fiz o trato, eu combinei. Tem cumprido com o seu compromisso? Ou quando parece que não é vantajoso, desfaz o trato? Ninguém é obrigado a nada antes de fazer um compromisso. Quando fazemos o compromisso, somos devedores da nossa palavra. Precisamos cumprir a nossa palavra. Antes de decidir, nós precisamos sempre consultar a Deus. Antes de confiar, precisamos buscar discernimento. Depois de dar a palavra, precisamos ser fiel. 3 pontos importantíssimos que nós precisamos guardar no nosso coração. Antes de decidir, precisamos consultar a Deus. Quantas coisas temos decidido antes de consultar? Quantas coisas fazemos para depois ver se vai dar certo? Antes de confiar, precisamos buscar discernimento. Não, eu confio no fulano, no ciclano, eu confio que é algo bom. Mas já buscou discernimento? Já buscou para ter certeza que realmente é isto? E algo importante, depois de dar a palavra, precisamos ser fiel. Eu dei a minha palavra, eu vou cumprir. E nós precisamos todos os dias da nossa vida. Tratou, cumpra com o seu tratado, porque é algo necessário, é algo importante. Nós não podemos nunca, não, eu tratei, mas parecia que era bom, mas não é bom, não é isso mesmo. Agora vou voltar atrás. Josué capítulo 9 nos ensina uma experiência muito tremenda. Não substituir dependência de Deus, não substituir a dependência de Deus por nossa experiência, por nosso conhecimento. Podemos ter conhecimento, podemos ter experiência, podemos ter capacidade para analisar uma situação, mas ainda assim podemos nos enganar, podemos ser enganados. Não, eu tenho experiência, eu conheço, eu sei, eu já tenho conhecimento há muito tempo. Ainda assim, podemos nos enganar, somos falhos, somos seres humanos. As coisas, às vezes, parece ser, e nem sempre aquilo que parece é. Por isso, precisamos tomar muito cuidado para não substituir a dependência de Deus pelo nosso conhecimento, pela nossa experiência, pela nossa capacidade de examinar algo, porque podemos sim ser enganados. Por isso,
precisamos desenvolver uma vida de oração e aprender a perguntar ao Senhor: qual é a tua vontade? Todos os dias nós precisamos tomar decisões. Todos os dias nós precisamos resolver algo. E mesmo nas pequenas coisas, nós precisamos aprender, perguntar a Deus: Senhor, qual a tua vontade? Senhor, é esse o caminho? É nesse caminho que eu preciso trilhar? Porque se nós não fizermos isso, nós vamos sim falhar, nós vamos sim errar, nós vamos sim ser enganados e também às vezes nos enganar por decisões que tomamos sem pensar, por decisões que fazemos para depois consultar a Deus. Que nós venhamos, através desta palavra, através do capítulo 9 do livro de Josué, aprender que ter experiência é necessário, ter conhecimento é algo tremendo, mas nós precisamos ter sabedoria que vem dos céus. E sabedoria que vem dos céus, nós precisamos todos os dias conversando com Deus, dialogando com Deus, pedindo a Ele: Senhor, me mostra a tua vontade. Pai, me mostra o teu querer, direciona os meus passos, guia-me, Senhor, na tua vontade. Não deixa, Pai, que eu venha sair do teu querer, que eu possa a cada dia, que cada um de nós possamos tomar estas decisões sempre pautada na vontade de Deus. Sempre buscando: Senhor, é esta a tua vontade? Ou é simplesmente um querer meu? Me direciona, Pai, me ajuda a olhar as coisas que te agrada, me ajuda, Senhor, a ouvir as coisas que te agrada, me ajuda, Senhor, a falar aquilo que te agrada. Só assim nós vamos andar diante da vontade de Deus. Ser dependente de Deus é algo necessário para as nossas vidas. Todos os dias, 24 horas por dia, o tempo todo, precisamos ser dependente dele. Eu quero terminar esta palavra, esta meditação, lembrando que seria muito mais fácil se tivesse consultado ao Senhor. Aí eu deixo essa pergunta para cada um de nós. O que na tua e na minha vida e na tua vida, poderia mudar se em tudo nós consultarmos ao Senhor? Muitas coisas seriam diferentes. Muitas decisões seriam diferentes. Muitas coisas nós faríamos diferente. Muitas coisas nós conseguiríamos evitar muitas coisas para que não venhamos sofrer o dano do prejuízo depois de fazer o trato, na necessidade de ser fiel com a nossa palavra. Amém? Eu quero orar neste momento e que Deus possa, assim, continuar abençoando cada coração. Nesta oração, logo depois da oração, nós já vamos estar encerrando esta meditação de hoje. Pai Santo, Deus de poder e glória, meu Deus, te louvamos, Senhor, te engrandecemos, porque tu és, Senhor, o Deus, Senhor, que sabe todas as coisas. Pai, tu conheces, ó Deus, o deitar e o levantar. Tu conheces, Senhor, a intenção do coração ainda antes, Pai, que nós chegássemos à nossa mente. Meu Deus e meu Pai, cuida, Senhor, de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a andar nos teus propósitos, nos teus caminhos. Nos ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade. Pai, que em cada decisão, que em cada atitude, Senhor,
Tu possas, Pai, ser o norte, Senhor, na nossa vida. Tu possas ser, Senhor, a bússola, Senhor, que direcione, Senhor, as nossas vidas. Meu Deus, nos ajuda a estar, Senhor, diante da Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a andar na Tua vontade. Pai, que nós não venhamos, Senhor, tomar decisões de nós próprios. Pai, se o Teu Espírito disser, vai, nós devemos ir. Mas se o Teu Espírito, Senhor, disser, volta, nós precisamos ter a humildade de voltar. Se o Teu Espírito disser, é para a esquerda, é para a esquerda. E se o Teu Espírito falar, é para a direita, Senhor, é para ali o caminho. Meu Pai, mas se o Teu Espírito disser também, pare no lugar que está, que nós possamos esperar a vontade, Senhor, no Teu Espírito, Pai, para nos direcionar, para nos guiar, para nos guardar, para nos livrar, Senhor, de tudo que não pertence a Ti. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a andar nos Teus propósitos. Nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade. Porque, Senhor, somente a Tua vontade, ó Pai, é, Senhor, o mais importante em nossas vidas. Tu és, Senhor, o Jeová, Senhor, que cuida de todas as coisas e conhece todas as coisas. Tu és o Deus onipresente, Senhor, e onipotente, que sabe e pode todas as coisas. Por isso, ó Deus, nos ajuda a andar nos Teus propósitos, na Tua vontade, Pai. Esta é minha oração neste momento, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, abençoe cada vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.